Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Vou dar continuidade à minha história, agora vamos para a parte 2 e eu vou dar, aqui a continuidade de onde eu parei. Vou falar aqui sobre o que aconteceu depois que eu comecei a ficar com depressão. Então, eu me vi com depressão profunda. Eu morava em uma cidade muito pequena do Piauí que não tinha esse desenvolvimento da medicina como a gente vê hoje. A gente não via falar em depressão, ansiedade, crise do pânico, crise de nervos, esses tipos de problemas emocionais não se via falar naquela época. Naquela época se falava de loucura e sanidade mental. Então, ou você era uma pessoa louca ou você era uma pessoa que tinha uma boa sanidade mental. Então, aquela pessoa que apresentava loucura, né, ela ia para um lugar de recuperação e ficava internada em um lugar, né, que muitos chamavam de manicômio, meduna, tinha vários nomes. E eu tinha medo de contar para as pessoas sobre os meus sentimentos, sobre os meus medos, sobre a vontade que eu tinha de morrer, sobre a vontade que eu tinha de sumir do mundo, porque eu não entendia o que estava se passando dentro de mim. Eu só sabia que eu tinha uma tristeza profunda, tinha muitas dores emocionais, tinha a síndrome do pensamento acelerado, então meu pensamento ele não me dava paz. Então eu passava as madrugadas pensando em tudo que estava acontecendo e a minha mente não conseguia descansar. Então comecei a ter problemas na escola, eu não conseguia assistir às aulas porque eu começava a vivenciar tudo aquilo que tinha se passado durante a noite na sala de aula, como se eu estivesse dentro daquele momento, sabe? Eu via as brigas na minha mente. Enquanto estava acontecendo a aula, eu estava assim, voltando, sabe? Aquela cena do que tinha acontecido. Eu via coisas a mais, eu via até o velório da minha mãe na minha mente. Começava a ter crise de pânico, de medo, saía correndo da sala de aula. As professoras não conseguiam me entender, eu não conseguia falar para as professoras, eu tinha medo de falar também. Então eu voltava para minha casa para ver como é que estava minha mãe e perdi o ano, não conseguia aprender. Estava tendo crises de nervos severas, meus nervos, né, eles travavam, minha boca travava, minhas mãos travavam também. Sim, endurecia, enrijecia, eu ia para o hospital. Os médicos não sabiam do que se tratava, do que eu estava tendo. Diziam que eu estava tendo apenas uma crise de nervo, mas não sabiam exatamente o que era aquilo e me mandava para casa novamente. E eu voltava para casa e nada estava resolvido. Então tudo continuava acontecendo da mesma forma. Então comecei a pedir para Deus me ajudar. Eu estava precisando que Deus me ajudasse. Eu não conhecia Deus, né? Mas eu acreditava muito nele. Eu acreditava que ele estava perto de mim, que ele poderia fazer algo por mim, mesmo eu não tendo tido nenhum tipo de ensinamento sobre isso, né? Minha mãe me ensinava a falar com Deus à noite, na hora de dormir. Ela lia alguns versos bíblicos para me dormir à noite. Mas a gente não tinha, sabe, aquele ensinamento da Bíblia, aquela profundidade. Então era tudo muito espontâneo de mim, sabe? Não era pelo um conhecimento, mas tipo um refúgio que eu estava buscando em Deus. Então eu começava a pedir para Deus me ajudar, para Deus me guardar, que eu estava muito assustada, que eu não sabia o que fazer da minha vida. Eu queria morrer e não queria deixar minha mãe, por outro lado, eu queria morrer, mas não queria deixar ela naquela situação. E tudo isso se tornou um turbilhão de coisas dentro da minha casa. Tudo isso se tornou muito grande. E dentro desse emaranhado de problemas, um certo dia meu pai estava na rua e ele recebeu um convite de uma senhorinha para visitar uma igreja e meu pai, né, aceitou o convite dela. E quando chegou em casa, ele divulgou o convite para minha mãe, falou que queria ir nessa igreja, que queria conhecer essa igreja. E que nessa igreja, eu lembro até hoje, gente, ele falou assim, nossa, lá vai ser, lá vai ter filmes, e vai ter filmes pornográficos, sabe? Ele falou pra minha mãe, sorrindo assim. E disse que queria levar minha mãe.
Só que ele sabia, né, que não ia ter filmes pornográficos. Ele estava, tipo assim, como se fosse brincando. E minha mãe ficou meio assim. E quando chegou a noite, enfim, a gente foi pra igreja. Minha mãe levou eu e minha irmã, meu pai foi também. Nós gostamos muito do culto. Foi um culto bem interessante, diferente. Realmente tinha filmes lá no telão, mas eram filmes de estudos bíblicos, falando sobre a Bíblia. A minha mãe gostou muito e ela voltou no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, e ela continuou indo e não parou de ir mais. Meu pai, por outro lado, foi 2 dias, depois ele desistiu e não foi mais. E nós permanecemos naquela igreja, a gente foi fazendo amizade com as pessoas de lá. Logo nós éramos pessoas muito carentes de amizade. Nós não tínhamos, assim, pessoas que nos apoiassem. E lá a gente se sentiu abraçado com pessoas que queriam nos ouvir, que nos dava atenção, com um pastor, né, que era muito presente na nossa vida. E essas irmãs da igreja começaram a dar trabalho para minha mãe também. Minha mãe começou a trabalhar na casa dessas irmãs, fazendo faxina, lavando roupa, sempre, né, prestando algum serviço, e elas pagavam minha mãe, às vezes davam algo para minha mãe também extra, como algum alimento para nós, roupas, e a gente foi ficando e ficando e ficando ao ponto da gente batizar na igreja. Minha mãe batizou, eu batizei também na igreja, e a minha irmã, eu tinha 10 anos de idade nessa época, era muito criança, mas minha mãe decidiu nos batizar junto com ela, e a gente ficou nessa igreja e foi algo muito bom para nossa vida, pois era um lugar de refúgio, sabe? Quando a gente estava lá, a gente se sentia refugiada. Embora minhas dores emocionais, meus problemas psicológicos permaneciam comigo, porque à noite a gente vivenciava todo aquele filme de terror de novo. À noite nós estávamos fugindo de casa, dormindo em galpões abandonados, dormindo em casa de boneca, às vezes dormindo em cima de árvores. Essas eram as nossas noites. A gente não ia para casa dos vizinhos, pois a gente não queria incomodar ninguém. Algumas vezes a gente foi para casa dessa irmã que convidou meu pai, que ela era uma senhora muito bondosa, muito generosa. A gente fez uma grande amizade. Ela se tornou a minha mãe na fé, ela me ensinava sobre a Bíblia, sobre Jesus, me contava as experiências espirituais. Eu comecei a ter sede de conhecer mais Jesus, de conhecer mais sobre as experiências espirituais que ela tinha, e comecei a ter vontade de ter experiências também com Deus. Mas a gente não queria mais incomodar ela dormindo na casa dela, pois meu pai ia atrás e começava a gritar à noite lá fora, incomodava todo mundo, e a gente não queria incomodar ninguém. Mas continuou sendo momentos muito difíceis pra gente. Bom, eu vou finalizar essa segunda parte e no próximo vídeo eu vou dar continuidade dessa história, e eu espero que até aqui vocês tenham entendido, tá bom? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo contando a minha história.